Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos falando sobre os ataques em larga escala contra a Ucrânia em meio à imposição de um cessar-fogo de Kiev e da Europa que se iniciaria hoje, hein? Pois é, segundo autoridades ucranianas, a Rússia lançou nada menos que 108 drones contra a Ucrânia durante a madrugada. Isso tudo aconteceu entre as 11 da noite de domingo e o início da manhã de segunda. A Força Aérea Ucraniana comunicou no Telegram que conseguiu derrubar 55 desses drones. Há explicações que tentam garantir que não houve desrespeito por parte da Rússia e que, pelo fato dos drones serem mais lentos que mísseis, esses ataques se desenrolaram ao longo de horas, ultrapassando o horário limite. O relatório ucraniano afirmou que, desses 108 drones, 30 eram simuladores, ou seja, drones falsos que têm o objetivo de confundir os sistemas de defesa. Esses falsos se perderam pelo caminho sem causar nenhum dano. Mas, mesmo assim, os drones reais atingiram diversas regiões do leste, norte, sul e centro da Ucrânia. Um maquinista de trem de carga ficou ferido depois que um drone atingiu a infraestrutura ferroviária na região de Donetsk, lá no leste do país. Segundo a estatal ferroviária, o que fica claro com esse ataque é que as propostas de cessar-fogo estão sendo ignoradas pela Rússia. Além do maquinista, houve mais uma vítima. Uma mulher ficou ferida na pequena cidade portuária de Bihorod-Dniprovsk, que fica na região de Odessa, no litoral do Mar Negro. Bom, gente, como temos visto, nos últimos dias, líderes europeus, junto com Zelensky, vêm insistindo num cessar-fogo de 30 dias, que começaria hoje, segunda-feira. Mas parece que eles não combinaram com os russos, que não disseram que concordavam. A pressão ganhou força à medida que Trump deu o aval à ideia do cessar-fogo. Os europeus passaram a dizer que, se a Rússia não concordasse, as sanções seriam pesadas, atingindo inclusive o setor energético. Mas ao que parece, a proposta estava ganhando a etiqueta europeia, Ou seja, se desse certo, os louros iriam para o velho continente. E isso, como já foi possível perceber, não agradava a Trump, mesmo considerando que seu apoio teria sido essencial caso desse certo. Eu mesmo cheguei a comentar no vídeo de sábado, perguntando retoricamente se uma proposta dessa teria alguma chance de prosperar. Segundo Putin, essas exigências seriam ultimatos. E aí, no movimento das peças do tabuleiro, ele apresentou uma proposta que tiraria a Europa da jogada, de alguma forma, se aproximando do objetivo de Trump. Mas como assim? Bom, ele propôs negociações diretas com a Ucrânia. E Trump, que até então, segundo os europeus, apoiava integralmente a tal proposta de cessar-fogo que começaria hoje, também fez um movimento e abraçou a proposta de Putin. E olha só, gente, essa proposta foi abraçada por Trump e, mais uma vez, ele traz para si o protagonismo no cenário internacional que, aparentemente, estaria até então atravessando o Atlântico, se retirando da América. Mas qual foi a posição de Zelensky? Zelensky respondeu com cautela no início, mas mudou de tom depois de Trump ter pedido publicamente para que ele aceitasse o encontro com Putin imediatamente. Aí Zelensky contra-atacou. Disse que está disposto a ir a Istambul, mas desafiou Putin a se encontrar com ele presencialmente. A declaração foi publicada no X e traz um tom de desafio tipo o antigo oeste americano, Ele falou: "Espero que dessa vez os russos não arranjem desculpas." Só que ninguém sabe se Putin realmente pretende estar lá em pessoa. Afinal, os dois não se encontram frente a frente desde dezembro de 2019 e já deixaram claro que não têm nenhuma simpatia um pelo outro. O chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, também entrou no jogo. Ele escreveu no Telegram que "E Putin, está com medo? Veremos." É o tipo de retórica, gente, que ao mesmo tempo que pressiona, também arrisca aumentar ainda mais a animosidade entre os dois líderes, Esse convite ou desafio de Zelensky veio logo depois que Trump publicou na Truth Social um apelo direto para que a Ucrânia aceite a proposta de Putin para negociações em Istambul. Trump escreveu: "Putin não quer um acordo de cessar-fogo, mas quer se reunir na quinta-feira na Turquia para negociar um possível fim do banho de sangue. A Ucrânia deve aceitar isso imediatamente. Se não houver acordo, os Estados Unidos e os líderes europeus saberão onde tudo está." Mas qual será o teor das negociações, hein? Bom, no pronunciamento televisivo que ele fez estrategicamente no horário nobre dos Estados Unidos, Putin falou em negociações diretas, sem pré-condições. Mas aí veio o balde de água fria, Um dos assessores mais próximos dele, Yuri Zakov, logo explicou que essas conversas devem levar em conta dois fatores: o esboço do Acordo de Paz de 2022, que foi abandonado, e o que ele chamou de a realidade atual no terreno. Na prática, essa realidade atual quer dizer que a Rússia quer manter os territórios que ocupa
e que Kiev teria que aceitar uma neutralidade permanente, abrindo mão de entrar na OTAN. Bom, gente, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão tentando mostrar que estão engajadas em buscar a paz, né? Mas querem que a culpa pelo impasse acabe recaindo sobre o outro lado. E isso tem um público-alvo bem claro, né? Trump, que está tentando se apresentar como mediador capaz de encerrar essa guerra rapidamente. Já que Kiev, gente, está fazendo de tudo para garantir mais apoio militar dos Estados Unidos, como que recebia do governo Biden, enquanto Moscou vê nisso uma chance de, quem sabe, conseguir algum alívio nas sanções econômicas e se aproximar de Washington em meio à nova postura de Trump. Enquanto isso, a Europa tenta equilibrar pratos. Apesar das tensões com Trump, principalmente por causa de tarifas e atritos comerciais, os europeus ainda querem manter uma boa relação com ele. Estão tentando convencê-lo a apoiar de forma mais clara a causa ucraniana, que, para muitos líderes europeus, é uma questão central para a segurança do continente. Inclusive, a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, junto com o ministro das Relações Exteriores europeus, estão reunidos em Londres justamente nesta segunda-feira. O objetivo deles é discutir novas possíveis sanções contra a Rússia, caso o cessar-fogo continue sendo desrespeitado, né? Agora, o que exatamente a Europa consegue aplicar de novo de sanções ainda não está muito claro. Gente, mas enquanto isso, as movimentações na linha de frente continuam, hein? Imagens geolocalizadas que circularam ontem, 11 de maio, mostram que as forças russas avançaram no norte de Vovchansk, que fica ali no nordeste da cidade de Kharkiv. A gente já vinha acompanhando as movimentações por ali, né? Mas agora está confirmado. Houve progresso russo nessa frente. Segundo os relatos ucranianos, houve movimentações russas naquela região, especialmente a nordeste Kharkiv, perto de Vovchansk. Segundo o major Viktor Terubov, que é o porta-voz do grupo de forças Cortesia da Ucrânia, o número de ataques diários na direção de Vovchansk aumentou de 1 ou 2 por dia para até 5. Bom, gente, saindo do assunto Ucrânia, essa semana começa em Londres um julgamento que pode se tornar histórico, hein? A corte vai analisar se o governo britânico violou as próprias leis de exportação de armas ao seguir fornecendo componentes do F-35 que podem estar sendo usados por Israel. A ação foi movida pela ONG palestina WAC, com apoio de entidades conhecidas como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, a Oxfam e a Global Legal Action Network. O F-35, gente, é um caça de última geração usado por vários países da OTAN e também por Israel. 15% do valor total de cada unidade do F-35 é produzido no Reino Unido, incluindo partes fundamentais como assentos ejetores, fuselagem traseira, sistema de mira laser, cabo de disparo de armas, entre outros. E quem está por trás disso é a British Aerospace, uma das maiores fornecedoras globais do programa, atrás apenas dos Estados Unidos. Só que o ponto central da ação judicial é que as leis britânicas proíbem a exportação de armas caso haja risco claro de que elas possam ser usadas para cometer ou facilitar violações graves do direito internacional humanitário. E segundo documentos entregues ao tribunal, o próprio governo britânico reconhece que o fornecimento de componentes do F-35 pode sim violar essa regra, especialmente se forem usadas em ataques israelenses contra civis em Gaza. Mesmo admitindo esse risco, os advogados do governo vão argumentar que preservar o papel britânico no programa F-35 é mais importante do que seguir à risca essas obrigações legais. Eles alegam que interromper o fornecimento de peças ameaçaria a segurança e a estabilidade da OTAN. Segundo Janine Walker, que representa a ONG AWAC, essa linha de defesa é, nas palavras dela, absurda. Ela afirma que é perfeitamente possível bloquear o fornecimento de peças para Israel sem comprometer todo o programa global do F-35. E diz que o que realmente ameaça a paz e a segurança internacional são essas flagrantes violações da lei. Walker lembrou, por exemplo, do que aconteceu em 18 de março, quando Israel teria rompido um cessar-fogo e lançado uma série de ataques aéreos que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mataram mais de 400 pessoas em um único dia, incluindo 183 crianças e 94 mulheres. Os advogados do governo alegam que os tratados, como as Convenções de Genebra, só têm aplicação doméstica depois que um tribunal internacional os reconhece formalmente, ou seja, só quando um órgão externo disser que houve GNU ... E aí a crítica é pesada, né? Walker afirma que essa lógica esvazia completamente o sentido do dever de prevenir GNU ... Segundo ela, se a corte aceitar isso, estará negando o papel preventivo do direito internacional. A advogada Charlotte Andrews Briscoe, também do Glenn,
e, representando a UAC, reforçou o peso do F-35 na atual ofensiva de Israel. Segundo ela, esses aviões causam mortes, ferimentos graves e ainda apoiam tropas terrestres que estão deliberadamente levando à fome uma população já devastada. Bom, gente, vamos agora falar de um assunto mais leve, mas que vem causando estragos na economia mundial: as relações comerciais entre Estados Unidos e China. E depois de um fim de semana de negociações intensas em Genebra, os dois países anunciaram uma trégua tarifária temporária, né? Segundo a declaração conjunta divulgada hoje, os Estados Unidos vão reduzir as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%, enquanto a China vai cortar suas tarifas sobre produtos americanos de 125% para 10%. Essa medida entra em vigor até o dia 14 de maio e tem validade inicial de 90 dias. Scott Bessent disse que essas tarifas altíssimas estavam se tornando um bloqueio total, o equivalente a um embargo, e nenhum dos dois lados quer isso. Segundo Bessent, e também conforme a declaração conjunta, há um consenso claro de que nenhum dos dois países quer uma dissociação econômica total. Os dois lados vão criar um mecanismo permanente de negociações econômicas e comerciais, com Li Feng, vice-premier do Conselho de Estado da China, à frente da delegação chinesa, e Bessent junto de James Gri, representante comercial dos Estados Unidos, do lado americano. Lindsey James, o estrategista da Quilter, disse que essa notícia é melhor do que os investidores esperavam. Como vocês lembram, nas primeiras propostas, Trump chegou a falar em tarifas de até 80%. Para vocês terem ideia, gente, o comércio entre Estados Unidos e China em 2023 ultrapassou os 660 bilhões de dólares, um volume maior que o PIB da Bélgica. Então, qualquer atrito entre eles acaba mexendo com toda a economia global, né? E a tensão chegou ao ponto de, literalmente, navios com mercadorias chinesas ficarem parados nos portos, esperando alguma definição sobre as tarifas. Como disse o economista John Gong, da Universidade de Negócios Internacionais de Pequim, as empresas envolvidas nessas trocas não podem se dar ao luxo de esperar mais. O problema é estrutural. Nos Estados Unidos, muitas fábricas dependem de peças e componentes chineses. 47% das importações americanas da China são, segundo a Associação Nacional de Fabricantes, inputs para a produção, desde peças automotivas até máquinas industriais. Aumentar tarifas nesse tipo de produto encarece a produção local e tira a competitividade da indústria americana. Por outro lado, a China também sente os efeitos, né? Em 2018, os Estados Unidos representavam mais de 19% das exportações chinesas. Hoje, esse número caiu para 15%. Pequim reduziu a exposição ao mercado dos Estados Unidos, mas ainda assim sofre com a queda de exportações e fechamento de fábricas, né? Segundo Louise Liu, economista da Oxford Economics, a China tem mais facilidade de substituir compradores do que os Estados Unidos têm de encontrar novos fornecedores. Ou seja, na prática, os Estados Unidos estão mais vulneráveis a uma ruptura comercial do que a China, pelo menos no curto prazo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.